É um prazer aqui estar com meu amigo Rui, meu vizinho, né, Rui? Meu vizinho de janela, né? E nós dois aqui estamos com a missão de extrair o máximo de informação de qualidade do nosso amigo Marcos Vinícius. Foi um estudo muito interessante, né? Ele fez um trabalho de mestrado sobre o documento da Cúria de Mariana. E esse trabalho levou a que essa documentação fosse reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, Marcos, acho que parabéns, tá? E essa é, digamos, uma abertura oficial do curso de Educação Patrimonial da ACAM. Então, para quem não sabe, a ACAM é a Associação de Caçadores de Assombração e Monstros de Mariana. Nós não caçamos assombração nem monstro. É uma associação que promove a cultura. Ela promove esse folclore, a questão de identidade cultural. E o seu trabalho, Marcos, ele vem de encontro a essa linha. Então, nós estamos com o curso de educação patrimonial online, primeira vez que nós fazemos, devido à pandemia, né? A gente sempre faz esse curso levando as pessoas de ônibus, em parceria com a Prefeitura de Mariana, que cede um ônibus para a gente. Nós levamos as pessoas para conhecer museus, conhecer parques, conhecer cidades históricas, até para valorizar aquilo que nós temos. Elas têm que reconhecer esse patrimônio em outro lugar. Então, meu nome é Leandro, eu sou aqui de Passagem Mariana, sou diretor do Jornal Espeto, sou professor, e vamos começar aí um bate-papo com o Marcos. Ô, Rui, eu queria que o senhor se apresentasse também, né? Você é, digamos, o mediador aqui da conversa. Uma boa noite, me chamo, então, Rui, também sou professor, atuo hoje na rede municipal como professor de filosofia, e o âmbito aqui dessa nossa reunião, espero deixar aqui não só as expectativas, mas também perceber, através dos desafios e outras questões que possam ser sugeridas, né, pelo Marcos ou pelo Leandro, para acrescentar dentro de um projeto que eu e o Leandro estávamos discutindo anteriormente. Nós queremos trazer pessoas para que possa estar criando um tema relacionado ao filosofiando, ou seja, analisando situações, pessoas, trabalhos, e agora, hoje, de modo especial, um trabalho muito importante da nossa cidade. E espero que essa contribuição do Marcos Vinícius possa fazer com que surja, né, outros patamares para melhorar ainda mais essa presença desse material que ele colocou em seu projeto de mestrado e que se tornou conhecido agora não só em Mariana, mas com certeza agora vai começar a ser conhecido por todos, ok? Nós estamos aí à disposição e primeiramente ouvir o Marcos Vinícius, ok? Boa noite, Leandro. Boa noite, Rui. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse bate-papo e desde já eu já agradeço ao Leandro pelo convite, ao Rui pela mediação e acredito que vai ser um momento bastante proveitoso, né, para partilhar um pouco do que eu tenho feito nas minhas pesquisas e o resultado da minha pesquisa de mestrado. Eu sou o Marcos, eu sou natural de Mariana, atualmente faço doutorado na USP, a Universidade de São Paulo, no programa de Filologia e Língua Portuguesa. Mas hoje eu vou falar um pouco mais da pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado em Estudos Linguísticos na UFMG. Ótimo, Marcos. Muito obrigado aí pela aceitar, participar e colaborar com esse projeto nosso aí de educação patrimonial. E principalmente nesse momento, né? Há pouco tempo, o senhor participou de uma audiência pública que discutiu o tombamento de Mariana para Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, antes de iniciarmos a questão, eu passaria essa pergunta para o senhor, né? Mariana merece ser patrimônio cultural da humanidade? Eu acho que toda cidade, né, que tem uma história, né, uma história sólida, né, com reconhecimento pela comunidade, pelo poder público, merece receber um título, né, como esse.
sobretudo a cidade de Mariana, né, como primeira vila, primeira cidade, primeira capital do estado de Minas Gerais, né, pelas suas primazias, né, é claro que a cidade de Mariana merece esse reconhecimento da Unesco, né, que é um reconhecimento que traz certa visibilidade para a cidade, né, que fomenta uma busca pelo turismo na cidade, fomenta a economia, a questão cultural. Então, acho que essas questões, né, é um título, é uma chancela, mas que traz para a cidade algumas questões e algumas possibilidades muito importantes. E é claro que, para que isso aconteça, é necessário também uma questão de conscientização política, mas uma conscientização da sociedade como um todo, né? Então, sobretudo esse tipo de trabalho de educação patrimonial, né, tem um papel fundamental dentro de uma proposta de levar a candidatura de uma cidade, como a cidade de Mariana, a patrimônio da humanidade da Unesco. Rui, agora é com você. Nós vamos entrar na área mais específica do trabalho dele, né? Você teceu algumas considerações interessantes, fez até um bom dever de casa, né? A gente estudou um pouquinho aí o material, farto, que o Marcos Vinícius mandou. E qual é a sua opinião aí, o que o senhor acha, né, dessa importância da gente estar discutindo agora esse tipo de trabalho que venha a fortalecer, a valorizar a história de Mariana? Pois bem, Leandro. Tá dando para ouvir? Tá. Pois bem. Então, a questão foi interessante, né? Primeiramente pela questão do convite que o Leandro havia me feito, o Marcos, e achei interessante o tema, porque, querendo ou não, eu tenho uma certa ligação muito grande aqui na cidade de Mariana. Primeiramente, a minha história começa voltado com uma experiência que foi colocada em 1998 até 2003, mais ou menos. Eu tive uma experiência vocacional, eu participei no processo seletivo do seminário e tive bastante contato com essa parte da arquidiocese. Então, eu fiquei muito entusiasmado, principalmente em estar vendo essa contribuição sua, essa colaboração e essa preocupação de um acervo de um material que se encontra acessível, né, graças a Deus, e que é importante para a nossa cidade ser divulgado. E eu tinha comentado com o Leandro que você tinha comentado sobre as expectativas, sobre os desafios que acontecem, né, nesse link. Eu até sugiro que o Leandro depois possa colocá-lo junto ao jornal, para as pessoas terem acesso, né, e também acompanhar de perto a divulgação desse material que você comentou. E as indagações, assim, não são de considerações pesadas, porque aqui eu não estou buscando, na minha área de filosofia, querendo que você fundamente algo muito, assim, difícil de ser colocado. Mas você citou algo muito interessante lá nessa conversa, junto com os outros coordenadores, que seria interessante a gente popularizar, né, esse acervo, esse material. Já que a gente conseguiu isso a nível nacional, estadual e municipal, tanto o Leandro quanto eu somos professores e nós atuamos numa área em que é muito importante as pessoas ficarem atentas a essas situações, principalmente de registro de materiais e documentos que têm aproximação com aquilo que já foi vivido pela nossa história, pela nossa sociedade, e principalmente pelas pessoas que viveram aqui em Mariana. Você é de Mariana e sabe muito bem que seria interessante também criar um projeto que pudesse colocar ainda dentro da prática pedagógica, que eu quero dizer. Você teria, assim, ou tem alguma ideia, alguma sugestão para poder nos colocar, assim, se é possível fazer isso, se é possível colocar em prática dentro das escolas, ou, enfim, alguma coisa assim que possa materializar e possa voltar de novo naquele termo, né? Popularizar ainda mais esses patrimônios imateriais, que no caso você citou também? Ficou? Eu acho que a primeira coisa
que a gente pode colocar é que qualquer título, qualquer classificação, qualquer chancela, por ela só é muito vaga, sim. né? Então, o fato de uma documentação receber o reconhecimento da Unesco é algo importante para o arquivo, é algo importante para a documentação, mas se morre aí, não tem sentido o programa, né? Sim. Não é este o sentido do programa Memória do Mundo da Unesco, né? Então, o programa vai surgir em 1992, criado pela Unesco, e ele vai ser criado justamente com 3 principais objetivos. Um é a preservação do patrimônio documental mundial, que é importante, né? Nós precisamos preservar, salvaguardar os nossos documentos, né? Tanto para pesquisa quanto para manter a nossa memória, a nossa história. O outro objetivo do programa é proporcionar o acesso universal a esse patrimônio documental, porque não basta guardar e deixar guardado, né? Ele tem que estar disponível para as pessoas acessarem, para as pessoas pesquisarem, né, sobre esse patrimônio documental. E o terceiro objetivo é criar consciência da existência da importância do patrimônio documental. E isso só é possível por meio de uma educação patrimonial, né? Porque criar a consciência na população da existência desse material só é possível por meio da educação, né? Então é uma questão bastante importante, né? Eu gosto de citar, por exemplo, que Mariana tem 3 fontes documentais e arquivísticas registradas no programa Memória do Mundo da Unesco. Em 2004, o arquivo do Museu da Música de Mariana foi registrado nesse programa, né? Então, há um tempo considerável. E em 2018, o livro de inventário da Catedral de Mariana, né, que foi o material com o qual eu trabalhei no mestrado e submeti a candidatura, e os inventários pós-mortem do cartório de primeiro ofício de Mariana, que pertence à Casa Setecentista, né, ao IFAM. Embora a documentação já tenha recebido esse reconhecimento da Unesco em 2018 e o Museu da Música em 2004, poucas pessoas conhecem a documentação ou sabem, né, desse reconhecimento da Unesco. Então, nesse sentido, nós, e aí eu me incluo enquanto pesquisador de um desses documentos, né, nós estamos falhando de alguma forma, né, porque à medida que essas fontes documentais foram reconhecidas pela Unesco, nós tomamos como compromisso aqueles objetivos do programa, e um deles é essa questão da popularização, né? Então, carece da nossa população, primeiro, conhecer os nossos arquivos, né? Há muitas pessoas que não sabem quantos arquivos, quais são os arquivos, o que é guardado em cada tipo de arquivo da cidade. Nós temos o arquivo da Câmara, ok. Temos a Casa Setecentista, temos o arquivo da Cúria, mas qual a diferença deles? Que tipo de documentação eu encontro em um e não encontro em outro? Né? Então, essa questão eu acho que é o primeiro passo. E aí, depois disso, né, vai ser dado a conhecer cada documentação, e é bom deixar bem claro que, embora um único documento seja elegido pela Unesco, porque não é permitido, por exemplo, eu submeter a esse programa toda a documentação de um arquivo, então eu não poderia pegar e dizer, quero que a Unesco reconheça todo o arquivo eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Isso não é possível dentro desse programa. É possível reconhecer um determinado fundo documental, um certo documento, um conjunto documental, mas o arquivo como um todo não. Mas embora seja um grupo restrito, um grupo pequeno dentro de um arquivo, né, esse tipo de chancela deve chamar a nossa atenção para o todo, né, para aqueles arquivos, para aqueles documentos que mesmo que não receberam, que não venham a receber uma declaração da Unesco, não são menos importantes que esses documentos reconhecidos, né? Então, o objetivo é chamar a nossa atenção para a documentação como um todo,
para a preservação da memória documental como um todo. E isso é importante iniciar na escola, né? No ensino básico, nas aulas de história, nas aulas de língua portuguesa, né? Porque a minha pesquisa, ela começa justamente num programa de estudos linguísticos. Então, o meu primeiro olhar para o documento é um olhar enquanto linguista, tentando enxergar os períodos passados da língua portuguesa. Então, é possível incluir isso também em sala de aula, né, nos cursos de história, de língua portuguesa e em outros cursos também. Mais uma contribuição da sua parte e sugestão para como lidar com esse acesso, enfim, assim, conseguir parcerias, né, com algumas partes de alguns professores, como eu, Leandro, enfim, que é historiador, eu trabalho com a área de filosofia. Essa coisa já vem em mente para você tentar tornar isso mais acessível para as escolas a nível pedagógico? Acho que isso aí não faltou você comentar. Sim. É um trabalho que demanda um certo tempo, né? Porque primeiro é preciso conhecer a documentação, né? Então, é uma documentação extensa, é uma documentação muito específica, né? E com um tipo de escrita muito específica, né? A gente está falando aqui de uma documentação que tem um recorte temporal do século XVIII ao século XX. Né? Então, há particularidades que precisam ser neutralizadas antes de serem divulgadas para um público menos especializado, né? Então, ser levado a um público de escola, os estudantes, né? E até professores que não trabalham com algo tão específico, como é o caso. Então, o primeiro passo foi fazer a edição desse documento. E isso eu fiz na minha dissertação, né? A edição desse documento. Então, na minha dissertação, a pessoa já consegue ter acesso a um texto com caracteres modernos, não é um texto manuscrito mais. Agora eu estou fazendo um trabalho de divulgação que é uma espécie de glossário, porque por ser um documento muito específico, há palavras nesse documento que não são tão circuláveis, né? As pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber o significado daquelas palavras de uma forma muito clara. Então, há um trabalho de elaboração de um glossário, que é um dos subprodutos da minha dissertação também. E aí, né, uma proposta que ainda não foi implementada, mas que está em andamento, é um processo de modernização desse texto. Então, a possibilidade de fazer uma edição modernizada do texto, atualizando a questão ortográfica, atualizando a questão do sinal de pontuação, para possibilitar que as pessoas consigam ler com maior fluidez esse texto lá do século XVIII, século XIX e início do século XX. Então, esse é o primeiro trabalho. Depois desse trabalho, né, de modernização, né, de criação do glossário, é preciso também um trabalho de divulgação, né? E aí, uma entrevista como essa já é um dos primeiros passos, né? Falar sobre o assunto, né? E aí eu acho que já é o primeiro passo. Em relação à documentação, de maneira geral, os arquivos da cidade de Mariana estão sempre abertos a receber visitas, né, seja de pesquisador, seja de grupos escolares, eles são muito, muito acessíveis em relação a isso. Então, eu acho que é possível fazer, por exemplo, uma semana do conhecimento sobre o patrimônio documental, e aí fazer visitas aos arquivos, né, convidar pessoas que trabalham com diferentes documentos, de diferentes áreas, né, porque há pessoas de diferentes áreas científicas que trabalham com documento, para participarem, né, e aí entrar dentro dessa formação aos professores do ensino básico, da rede básica de ensino, e aos alunos também. Ótimo, é isso mesmo. Só mais uma questão. Qual que é a importância que o senhor vê de iniciativas
visando a educação patrimonial, como você disse, aí, de levar as pessoas a conhecer os arquivos, porque tem um grande número de pessoas de Mariana, né? Eu fiz uma pesquisa junto com meus alunos, pessoas que sabiam um pouco da história de Mariana. E os turistas que vêm aqui, que ficam poucos dias, eles aprendem mais que muitos moradores, que muitos alunos. E isso justifica um olhar, né, para esse lado. E não adianta nós queremos ser patrimônio cultural da humanidade, sendo que nós não temos um trabalho focado nisso. Talvez a CAN, a Associação de Assombração, né, esse grupo de voluntários que participam, né, com sua boa vontade, o pagamento que nós temos aí, esse pagamento de fazer uma coisa em prol da cultura. Nós temos que levar essa informação às pessoas, até para que ela tome conta desse patrimônio que nós temos. Senão, o menino vai pichar o monumento histórico. Ele vai rabiscar lá, vai pegar um prego e um negócio de cantaria e rabiscar. Agora, quando você leva o menino para estudar o órgão da fé, leva o menino para ver esse acervo lá na cura de Mariana, qual que é a importância de existir organizações, existir iniciativas desse tipo? Sim, essa questão é bastante importante, Leandro, porque a gente está falando de uma coisa que é diretamente ligada à memória, e aqui, quando eu digo memória, não só no sentido histórico, no sentido histórico também, mas muito além disso, né, no sentido de identidade, sim, de reconhecer, de se reconhecer naquilo. Então, as pessoas já se reconhecem nos patrimônios da sua cidade. Prova disso é que quando, por exemplo, a Igreja do Carmo pegou fogo, as pessoas ficaram chateadas, as pessoas sentem na própria pele a perda de um determinado patrimônio, né? E aí a gente precisa expandir isso, expandir o olhar da comunidade para o patrimônio de maneira em geral. Patrimônio material, né, que é mais fácil de ser visualizado, de ser salvaguardado, e até o patrimônio imaterial, né, que é aquele relacionado às práticas do saber fazer, do conhecimento popular, da religiosidade popular, né? E isso é importante chamar a atenção da comunidade para esses patrimônios, justamente porque se isso não acontece, a gente corre o risco de restringir o cuidado desses patrimônios apenas a um grupo específico. Então, é comum, por exemplo, as pessoas chegarem para mim que trabalham com documentação manuscrita e falar: nossa, você gosta de papel velho. Não é um papel velho, entende? Uma pessoa que se refere a uma fonte documental, a um patrimônio documental como papel velho, é uma pessoa que não se identifica com aquele material como algo relacionado à sua memória, né? E se não é relacionado à sua memória, a gente pode descartar. Tanto é que a gente vê diversas práticas, né, e diversas atividades até administrativas, algumas regulamentadas até por questões políticas, de descarte de material documental, né? Vamos digitalizar e joga fora porque a gente não tem espaço para guardar, né? Então, essa consciência, quando a comunidade toma consciência da importância desse tipo de material, ela passa a ser uma das interessadas, né, uma parcela interessada pela preservação e pela disponibilização daquele material. Então, se a comunidade percebe a importância do material, ela não vai deixar jogar fora, né? Ela vai fiscalizar para ver se está bem guardado, né? Ela vai fiscalizar, olha, isso aqui está num ambiente que é muito úmido, né? E a gente precisa fazer alguma coisa para reaver isso, né? Para conservar isso. E as instituições, né, que são custodiadoras, e a gente fala custodiadora porque elas não são donas, né? O patrimônio é da comunidade. As instituições só administram, né, o acesso, administram a preservação e o cuidado daquele patrimônio. Mas o patrimônio é da comunidade. Quando a comunidade enxerga isso, políticas públicas, né, é mais fácil conseguir políticas públicas para trabalhar com esse patrimônio material e o patrimônio imaterial. Rui, com você.
Bem, as perguntas que eu tinha que realizar, Marcos, eu já obtive as respostas, e, aliás, era até dentro daquela proposta do seu glossário. Eu acho que isso vai ser interessante, porque tem muitas pessoas que buscam obter o conhecimento de forma imagética, né? Então, ele tendo a imagem, tendo as figuras representativas ao lado das palavras, elas acabam deixando cada vez mais próxima o autoconhecimento daquele objeto, enfim, das descrições que vão sendo postas ali. Esse foi um ponto bastante interessante que você comentou também nessa apresentação. Bem, e eu acho que aqui está clara a questão dos desafios, né, que a gente ainda encontra dentro da nossa cidade, enfim, vários meios para tentar isso acessível. E eu acho que seria interessante você comentar também conosco essa experiência, né? Como é que tem sido a sensação de ter colocado esse projeto, essas expectativas grandes agora com o lançamento desse glossário que você quer fazer também? Eu acho que seria legal você falar assim, qual é que está sendo essas suas expectativas. Desafios já comentamos, mas qual é as expectativas agora frente a todos esses projetos que você lançou? Sim. Eu sou graduado em letras pela UFOP, então eu estudei no CHS em Mariana. E ainda na graduação, eu já pesquisava documentação do arquivo eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, né, o arquivo da Cúria. E em determinada pesquisa, determinada visita que eu fiz ao arquivo, eu tive contato com um livro de inventários da Catedral de Mariana e decidi que eu faria o meu mestrado, porque eu tinha intenção em seguir essa formação acadêmica, utilizando essa documentação. Então, eu fiz a minha pesquisa na linha de variação e mudança linguística no programa de pós-graduação em estudos linguísticos na UFMG. E trabalhando com essa documentação, vendo a descrição dos objetos, e enquanto marianense, eu conseguia reconhecer algumas peças, alguns objetos que ainda são utilizados nas cerimônias solenes na cidade de Mariana. Então, por exemplo, no inventário, há a descrição, por exemplo, de um relicário de prata do Santo Lenho, que ainda é utilizado nas procissões em Mariana. Então, eu, enquanto marianense, conseguia fazer esse link, até porque há uma descrição pormenorizada do objeto. Uhum. E aí, vendo a importância desse documento e percebendo essa importância com a comunidade, eu decidi, juntamente com a minha orientadora, na época, a professora Alexia Teles, do COVNE, nós decidimos submeter um projeto ao programa Memória do Mundo, que na época estava com o edital aberto, justamente para reconhecer um grupo de documentos brasileiros dentro do programa da Unesco. E isso foi uma forma que nós enxergamos naquele momento, com a pesquisa ainda em andamento, porque eu defendi a minha dissertação no início de 2019 e a candidatura foi em julho de 2018. Então, ainda com a pesquisa em andamento, foi uma maneira que nós vimos de devolver à comunidade algum resultado da nossa pesquisa, Porque eu poderia muito bem terminar minha pesquisa, defender a minha dissertação, cumprir o protocolo acadêmico que eu tinha que cumprir, participarei de alguns eventos, mas eu não conseguiria devolver de uma maneira satisfatória, agradecida à cidade de Mariana, ao arquivo da Arquidiocese de Mariana, os resultados da minha pesquisa. Então, nós fizemos esse projeto, e o projeto contou com o apoio de algumas pessoas que conheciam o meu trabalho, algumas pessoas que conheciam o documento, e o documento foi enviado, um dossiê foi enviado à Unesco, um dossiê extenso que a gente faz a descrição do documento, a importância do documento para o arquivo, para a comunidade, a gente precisa defender, é uma espécie de defesa do documento. E aí o projeto foi selecionado e em dezembro de 2018 eu estive no Rio de Janeiro na cerimônia de entrega da chancela da Unesco em relação ao documento Livro de Inventários da Catedral de Mariana. É um documento de 1749 a 1904. Então há um grande recorte temporal aí,
Então, isso foi uma satisfação muito grande, né, enquanto pesquisador daquela fonte e enquanto marianense também. E ainda foi uma alegria muito maior quando eu recebi a lista das fontes documentais que receberiam esse reconhecimento da Unesco, e eu vi que ao lado do livro de inventários a gente tinha também uma documentação do arquivo da Casa Setecentista, né? Então, a cidade de Mariana se fazia presente naquele ano com duas fontes documentais de arquivos diferentes. E isso é algo que tem que ser pontuado, porque o edital previa a seleção de 10 fontes documentais do Brasil. E isso foi deixado muito claro no edital, que eles tentariam cobrir da melhor forma possível, né, a questão geográfica brasileira. Então, eles não queriam concentrar, né, a chancela em apenas uma região do Brasil, em apenas um estado do Brasil, né? O Brasil inteiro tem arquivos que merecem ser registrados no programa. Então, quando eu vejo que nós temos duas fontes documentais da mesma cidade, né, isso chama a minha atenção dentro do programa, porque no próprio edital previa que era necessário cobrir, né, um número maior de estados, de localidades no Brasil. E aí alguém pode falar, não, mas pode ser que o número de procura de inscrições foi muito pequena, e não foi, né? Foi um dos anos com inscrição recorde, e de fato, eu que escrevi o projeto do livro de inventários da Catedral, e o pessoal da Casa Setecentista, que escreveu o projeto dos inventários pós-mortem, nós conseguimos defender bem a importância desses documentos para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil como um todo, e o comitê, né, que é composto por pesquisadores de diferentes instituições que trabalham em diferentes áreas, conseguiu perceber a importância dessa documentação junto com a gente. Ô Marcos, agora, no mais, é te agradecer, tá? Por participar dessa iniciativa nossa aí, do curso de Educação Patrimonial da ACAM. Na medida do possível, nós vamos te amolar, como está sempre Não é uma buscando aí informações, porque você estudar o vocabulário da época, né? É muito importante para a identidade, para as pessoas verem também que as palavras, elas se modificam com o tempo. Então, essa documentação revela isso, né? Palavras que meu avô usava, como muafa. Não se fala mais muafa hoje. Você está muafa hoje? Que raio de muafa que é essa? Você está bonito. Ela sabe que muafa é bonito, né? Então, as palavras vão se transformando, vão chegando outras palavras, né? Nós tivemos uma primeira onda da globalização em passagem com os ingleses, né? Esse monte de palavras que os ingleses trouxeram para a gente, como o why, que vem do why do inglês lá, que quer dizer por quê, o espanto, o so, que vem do sir, o chulé, que é do shoeless, sem sapato. Então, um monte de palavra inglesa que chegou aqui, e no início aí foi. Agora, novamente, a segunda onda, né? Que hoje a internet só dá. A internet é uma palavra inglesa, né? Aí o chat, né? O home office, então, uma motoboy. Nós temos uma infinidade de novas palavras que quem vivesse uns 100 anos atrás, chegasse hoje, né? Vamos fazer uma brincadeira aí da marca de tempo. Essa pessoa ia andar com o dicionário para entender. Então, sim. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí por estar disponibilizando seu tempo para dedicar uma coisa tão importante, incentivar as pessoas, né? As pessoas que estão participando agora do curso online com a gente, né? São vocês que motivam a Câmara esse trabalho. Obrigado por aceitar o convite também. Então, eu posso ir para as palavras finais, Rui, você tem uma coisa a declarar? Apenas agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Marcos, por participar desse projeto. E esperamos novamente contar com a sua colaboração, né, com a sua contribuição, e que você possa convidar também a nós para participar do lançamento desse seu glossário. Eu acho que seria interessante para nós também fazer parte desse momento aí, dessa memória da história aí que você está projetando para o futuro, ok? Um abraço e muito obrigado. Já estão todos convidados, né? E quando
quando isso for acontecer efetivamente, eu compartilho com todos. Eu queria dizer alguma coisa só para finalizar, é que embora a documentação arquivística e bibliográfica constitua a maior parte da memória dos povos, né, a gente tem muita coisa que a gente só consegue recuperar por meio da documentação arquivística e bibliográfica, né? É um tipo de material extremamente frágil, né? Os papéis, a documentação são extremamente frágeis e por isso merecem a nossa atenção. E aí o Leandro dizia da questão linguística, né? É uma coisa que se perde no tempo, mas toda língua, e aí a língua portuguesa não é diferente, ela é marcada por uma história, é um construto histórico, né? Nós falamos hoje de uma forma por uma questão histórica, né? Embora a gente não consiga recuperar de forma clara o motivo, né, de falarmos como falamos hoje, nós temos toda uma história linguística, né? O português que veio para o Brasil, né, com os portugueses, que sofreu influência dos índios, das línguas indígenas, que sofreu influência das línguas africanas, das línguas dos imigrantes que aqui estiveram, né? Isso tudo faz parte da história da língua portuguesa. E isso também é memória, isso também é patrimônio imaterial. Inclusive, a Unesco já reconhece as línguas como patrimônio imaterial. E isso nos identifica, tanto é que nos identifica que quando nós estamos em algum lugar que se fala outro idioma, a gente se sente um peixe fora d'água, né? Então, isso faz parte da nossa identidade. A língua nos identifica. Então, só para deixar isso como palavras finais, eu agradeço novamente ao Leandro pelo convite, ao Rui também, e contem comigo, né, nesse projeto do curso que vocês estão desenvolvendo, né? É uma iniciativa necessária, né, para a nossa cidade, e que essa iniciativa desperte também nas cidades da região, nas pessoas da região, um olhar atento como um olhar que vocês têm para os nossos patrimônios, tanto material quanto imateriais. Então, muito obrigado pelo espaço, e para mim foi um prazer falar um pouco da minha pesquisa, né, e do trabalho que eu venho desenvolvendo na universidade. Muito obrigado.